Você sabia que existe teses sobre a origem e criação do mundo e do universo? Até um tempo, a tese mais aceita era a tese da criação divina, ou seja, um Deus ou um ser divino criou o mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Depois começou a ter uma tese um pouco mais científica. A partir de uma explosão primordial, deu a origem de tudo que existe. Out with our largest telescopes, probe exotic states of matter with our particle accelerators, and come to terms with how the universe began, how it evolved, and how it will end. Let me begin by saying, what could possibly force a rational astrophysicist to believe that all the matter, energy, space, and time of the universe began 13 billion years ago, packed into a primeval fireball smaller than some infinitesimal fraction of the size of the point of a pin. And it's been expanding ever since. What could possibly bring someone to believe that? Mas você já ouviu alguma vez em dizer que o universo ele sempre existiu e nunca deixará de existir? Ele simplesmente passa por ciclos infinitos e constantes de criação, crescimento, morte, criação, crescimento e morte. Ou seja, seria um ciclo infinito de transformações. E para abordar sobre esse assunto, eu vou trazer um filósofo pré-socrático. Mas antes de aprofundar mais, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou trazer o filósofo que é Anaximandro. Anaximandro ele viveu há 2610 anos. Ele faz parte do grupo dos filósofos pré-socráticos, aqueles filósofos que pesquisavam sobre a arquê, sobre a physis, sobre a origem de todas as coisas, ou o elemento primordial para tudo que existe, quase que uma busca cosmológica para a existência do mundo e do universo. Ou seja, Anaximandro ele foi um geógrafo, matemático, astrônomo, político e filósofo. Ou seja, ele pensava que o nosso mundo é somente um entre diversos outros mundos que irão se desenvolver, evoluir, se desintegrar em um processo infinito. Ou seja, nosso mundo, para Anaximandro, ele é como qualquer outro mundo existente. Ele vai se desenvolver, evoluir, desintegrar em um processo infinito. Ou seja, para ele, o mundo e a raça humana passa por transformações constantes de crescimento, morte, desintegração, num processo infinito. Ele vai contra o mestre dele, que é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto dizia que a água era o elemento principal ou primordial para tudo que existe. Sem a água, as coisas elas não existem. Elas deixam de existir. As coisas não se formam sem o elemento água. Então ele dá um salto que vai contra ao Tales. E também ele dá um salto que vai contra outro filósofo, que é o Empédocles. Empédocles dizia que a arquê das coisas era 4 elementos. Para o Anaximandro, ele disse que tudo começa a partir de uma coisa que se chama o apeiron, o infinito e o indivisível. Ou seja, o apeiron é infinito na qualidade e na quantidade. Ou seja, para Anaximandro, o apeiron não surgiu de nada, mas existe e não tem fim. No apeiron está a possibilidade de existência de todas as coisas. Ou seja, para Anaximandro, existe o apeiron infinito, indeterminado,
em qualidade e em quantidade. Ele é o elemento principal para tudo que existe. O apeiron para Anaximandro é algo quase que imaterial para criar tudo que existe aqui. Então ele vai fundamentar ainda que as coisas elas existem através dos seus contrários, ou seja, a vida e a morte, o bem e o mal, o frio e o quente. Ou seja, aqui nessa existência é isso, mas no apeiron está toda a unidade que dá possibilidade para a existência de tudo que existe aqui. Ou seja, os contrários eles são existentes, ao mesmo tempo os contrários se anulam. Ou seja, a morte e a vida. Você nasce, então a vida ela vai existindo, mas também a vida ela tem o seu contrário que é a morte. Ou seja, um contrário vai anulando a outro. Um contrário vai anulando o outro. Ou seja, um círculo infinito de morte, nascimento e crescimento. Podemos entender que o Anaximandro ele fundamenta uma teoria cosmológica para dizer que as coisas elas não foram criadas, as coisas elas sempre existiram e nunca deixarão de existir. Ou seja, existe um foco principal para que as coisas viessem a existir da forma que elas existem. Então, Anaximandro dá uma resposta cosmológica. Não foi criação, não foi um ente divino, não foi um Big Bang, mas um apeiron, o infinito, o indeterminado, o absoluto. Espero que esse vídeo ajudou você e bons estudos de filosofia. E eu fui!